Antigo Testamento como fundamento, né? Você sabe que o fundamento do Novo Testamento é o Antigo Testamento. 40% das citações no Novo Testamento procedem dos Salmos. 116 citações diretas você tem, e outras indiretas, mas você tem 40% das citações do Novo Testamento são dos Salmos, certo? A Epístola aos Hebreus, que nós estamos pregando à noite, só ela cita, o livro cita 10 diferentes salmos. Cita o Salmo 2, cita o Salmo 8, cita o Salmo 22, cita o Salmo 40 que acabamos de cantar, cita o Salmo 45, 95, 102, 104, 110 e 118. Você vai encontrar em todo o livro de Hebreus essas citações aqui espalhadas. Veja só, irmãos, embora nós tenhamos a consciência de que os salmos falam acerca de Cristo, né, nós sabemos que nós não estamos mais debaixo das leis cerimoniais, certo? Nos salmos e em qualquer lugar da própria Escritura, em termos dos detalhes dessas leis, nós sabemos disso. O Antigo Testamento não é um documento obsoleto. Então eu digo assim, muito da lei cerimonial, as leis cerimoniais não são mais aplicadas. Por exemplo, sacrifício, não é sacrifício de animais, nada disso mais é praticado hoje. Isso é obsoleto em termos de prática, mas não em termos de ensino. Você sabe como é? Alguém diz assim, nós podemos cantar outros cânticos, por exemplo, os salmos são também cantados nos céus. Então, por exemplo, no livro de Apocalipse, quando você tem lá um cântico novo narrado naquele lugar, qual é a linguagem que é usada para descrever a glória da eternidade? Como é que o Cordeiro, como é que Cristo é descrito ali? O Cordeiro de Deus que foi morto. Veja que coisa, a imagem na eternidade, o cântico que é descrito em Apocalipse é o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá. Você entende? Então, o fato de você usar esses termos não torna a compreensão do cântico algo estranho para nós. É por isso que cantar os salmos precisa de uma boa teologia. Eu preciso conhecer as Escrituras, né? Cantar, eu preciso conhecer a palavra, senão a gente vai ter que de fato cantar aquilo que somente o Beabá nos ensina, mas a teologia profunda, ela está descrita nos Salmos com a linguagem muito clara que nós já conhecemos, né? Já conhecemos. O que é que o Antigo Testamento ensina? Você lembra que Lucas disse, citando Jesus Cristo, né? Importa que vocês entendam o que está escrito a meu respeito. Aonde, irmãos, ele diz? Ele coloca lá na lei de Moisés, os profetas mas vem a pergunta, o que está escrito lá a respeito de Cristo? O que eu escuto ali? Voltemos para Lucas 24 e você vai ouvir o que está escrito. Preste atenção, a partir do verso 45. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito. Veja, irmãos, o que está escrito aonde? Na lei, nos profetas e nos salmos. O que está escrito? Que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Está escrito isso na lei, nos profetas e nos salmos. Isso Cristo, o Senhor Jesus Cristo está declarando aqui abertamente, irmãos, abertamente. Martinho Lutero escreveu no prefácio, irmãos, do ensino dos Salmos, em 1531, essas são as palavras dele, que chamam bem a nossa atenção. Ele diz assim: o saltério deveria ser precioso e querido, se não fosse por nada mais do que a clara promessa que apresenta a respeito da morte e ressurreição de Cristo,
e sua prefiguração de seu reino e de todo o estado e sistema do cristianismo, de modo que poderia muito bem ser intitulado, não é, uma pequena Bíblia. Lutero diz, o Salmo poderia ser intitulado uma pequena Bíblia, onde tudo o que está contido em toda a Bíblia é bela e brevemente compreendido e compactado em um manual que nos foi entregue nas nossas mãos. Está ali entregue ao povo. Tudo, Martim Lutero diz. Os Salmos, ele diz, é uma pequena Bíblia. O Salmo está cheio de Cristo, irmãos. E é claro que, num momento oportuno, não agora nessa sessão, mas lá na frente, eu vou estudar com vocês sobre salmos imprecatórios. E lá a gente vai adentrar um detalhe importantíssimo, que é, né, além do cântico dos salmos, é o salmo imprecatório, mas você vai entender quem é que canta e quem é que fala no salmo. A gente vai introduzir esse assunto aqui, mas depois a gente vai adentrar isso com mais detalhe no tempo oportuno, certo? Mas o salmo está cheio de Cristo. Os salmos estão cheios da pessoa e da obra de Cristo. O Salmo de número 110. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 110, irmãos, versículo 1. Diz assim o salmista. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Você vai ver que, se você pegar Mateus capítulo 22, verso 41 a 46, e Hebreus 1:13, vamos lá para Hebreus 1:13, por favor, pregando esse salmo em particular, Hebreus capítulo 1, verso 13, veja o que diz, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Hebreus capítulo 1, verso 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Existem profecias que são claramente profecias que revelam o aspecto singular da pessoa de Cristo, irmãos, e também do seu ministério terreno, da sua natureza e do estado que ele se encontrava, da sua morte, da sua vida. Claramente você encontra isso nos Salmos. Salmo de número 22, por favor, verso 1, o salmista assim declara as palavras do Senhor Jesus Cristo, que são usadas por ele na cruz do Calvário. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras de meu bramido. Deus meu, porque tu me desamparaste. Você encontra isso lá em Marcos 15:34, Jesus Cristo falando essas palavras na cruz do Calvário. Esse salmo também fala, irmãos, do sucesso da missão redentiva. No Salmo 22, não desmarque o 22, venha para o verso 27 do Salmo 22, diz assim: lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra, perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Todas as famílias das nações. Isso aqui é o sucesso da obra de Cristo cantada nos Salmos, cantados exatamente na linguagem dos Salmos. Podemos dizer ainda, irmãos, como disse David Murray, não apenas, os Salmos não são plenamente messiânicos, não apenas plenamente messiânicos, mas eles claramente também nos apontam a pessoa e obra de Cristo. Nos Salmos, nós cantamos para Cristo todo o tempo em que nós louvamos a Deus como nossa rocha, nosso escudo, nosso Rei e o nosso Redentor. É por causa de Cristo, irmãos, como Filho de Deus, a segunda bendita pessoa da Trindade. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Essa é a linguagem. Os Salmos nos ensinam, então, a cantar com Cristo, porque
Na sua natureza humana, o Senhor Jesus foi um israelita fiel, que cresceu cantando e conhecendo os salmos, né? A ponto de que ele cita os salmos em momentos oportunos da sua própria vida. Escute as palavras de Davi, no Salmo 31, verso 5. E veja o que essas palavras se tornam. Salmo 31, 5, irmãos, preste atenção. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Essas palavras são as palavras de Cristo na cruz do Calvário, na sua morte. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está lá em Lucas, capítulo 23, verso 46. Os salmos revelam Cristo na totalidade da sua pessoa, naquilo que ele é, nas suas naturezas, nos seus ofícios, nos seus estados e na sua glória. Então é adequado para a igreja cantar os salmos, porque eles expressam nossa fé, a nossa esperança e amor ao Senhor Jesus Cristo. Então, nesse ponto, irmãos, qualquer pessoa que diga não devemos cantar os salmos como cristãos, eles deveriam estudar os salmos bem melhor. Não há razão ou nenhuma garantia para nós para não cantarmos os salmos. Não há garantia que nós devemos nos omitirmos do cântico dos salmos, tendo em vista todas essas verdades. Então nós vamos para o terceiro ponto, né? Quem que canta os salmos? Quem canta os salmos? O que o Novo Testamento nos ensina sobre isso? Cristo e o Novo Testamento nos ensinam, irmãos. Veja, que Cristo e a igreja do Novo Testamento cantam os salmos. Cristo e a igreja do Novo Testamento cantam os salmos. Essa aqui é a certeza que nós temos diante do Senhor. Por favor, vamos lá para Mateus, no capítulo 26, verso 30. Mateus 26, 30. Porque alguém vai dizer assim, não, existem cânticos e a igreja vai cantar os cânticos outros. Mas veja o que Cristo cantava, é importante nós termos consciência disso. Mateus 26, verso 30. Preste atenção nas palavras, irmãos, nas palavras do texto. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Se você for para Marcos capítulo 14, verso 26, né, as palavras que ele diz lá, cantar um hino, significa assim, irmãos, cantar um cântico de louvor a Deus. Cantar um cântico de louvor a Deus. Você sabe qual era o cântico de louvor que eles cantavam a Deus, irmãos? Eram os chamados os cânticos de Halel. O que é o cântico de Halel? Consiste do Salmo 113 ao Salmo 118. O que é Halel? Halel, de onde vem a palavra aleluia, que você vai ver nesses salmos, iniciando e terminando com a palavra aleluia. Então, o que é que se diz? Quando terminava a ceia, eles cantavam entre os cânticos do Salmo 113 a 118. Era esse o cântico, era assim que se entendia. Veja, por favor, venha comigo para o Salmo 113. Nós não vamos ler todo, mas preste atenção como ele funciona, irmãos. Salmo 113, aleluia. Termina o Salmo 113, aleluia. Não é? Veja, o Salmo de número 114 também você vai encontrar. Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó, você vai ainda ver no final, o qual se converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Aqui, deixa eu só voltar um pouco, né? Essa seção 113, 114, 115, 116, 117 e 118 eram os cânticos que eram conhecidos como cânticos cantados nesse período. A noite antes de Cristo ser crucificado, o Senhor Jesus Cristo escolheu seus discípulos
e estava adorando a Deus através dos salmos. Na noite da sua morte. Na noite da sua morte. Aqui, esse cântico de louvor ao Senhor, irmãos, imagina a beleza desse cântico. Você imagina a glória desse cântico. Eu tenho aqui, se você voltar nos Salmos, o 113, você voltar um pouco aqui, você vai ver o Salmo 111, 112, 113 tem aleluia, não é? Mas o cântico deles vai do 113 até o Salmo de número 118. Eram esses os salmos cantados nesse contexto. Veja, Jesus, na noite da sua morte, reúne-se com seus discípulos e cantam os salmos. Você imagina isso, irmãos? Você sabe que o Salmo 118, obviamente, é o salmo que antecede o Salmo 119, obviamente. Mas o Salmo 119 é o salmo da lei. E o que é o Salmo 118? É um salmo messiânico. Ele descreve a pessoa de Cristo aqui, literalmente, né? Esse é o salmo que descreve a pessoa de Cristo. Veja o verso 22 do Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Esse é o texto que os puritanos utilizam para dizer, para o fundamento do sábado do Senhor. Esse é o dia da ressurreição de Cristo, porque esse texto é citado em Atos, no dia da ressurreição de Cristo, para referir-se à ressurreição de Cristo. O dia do Senhor. Aqui nós podemos pensar, depois da ressurreição de Cristo, irmãos, como é que os evangelhos, não é? Como é que eles descrevem o ajuntamento para a adoração ao Senhor? Como é que eles descrevem isso? Eles cantavam os cânticos, os salmos. Efésios 5, 18 a 19, texto conhecido que ele já leu, mas eu faço questão de voltar a ele mais uma vez. Efésios 5, verso 18. Veja, isso é a igreja neotestamentária, irmãos. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. E aqui entenda esse detalhe importantíssimo para nós. Mais uma vez, imagine que aqueles que defendem que cânticos espirituais referiam-se aos cânticos modernos, e que Paulo estava inserindo na sua palavra, a palavra inspirada, já os cânticos modernos que nós cantamos hoje. Imagina isso, de alguma medida. Mas não está aqui Salmos? Por que as igrejas que cantam os cânticos modernos rejeitam Salmos? E elas rejeitam dizendo o seguinte, porque lá está dizendo salmos e cânticos espirituais. Mas não está escrito salmos também? Por que não cantam salmos? Eu vou repetir o argumento que eu usei anteriormente. Porque simplesmente, irmãos, não é uma questão de obedecer a Deus, é encontrar uma base para fazer o que eu quero. Não tem a ver com obediência. Eu encontrei um caminho para fazer o que eu quero. Tem outra coisa para fazer, por que eu vou fazer o que Deus manda? Por que eu vou fazer o que Deus manda? Por que Deus encerrou? Por que Deus estabeleceu um inário com 150 cânticos para nós? Por que Ele fez isso? Por que Cristo usou esse inário em todo lugar da sua história? Por que a igreja do Novo Testamento cantava esses cânticos em todo canto? Por que isso? A igreja canta, irmãos, literalmente, não é? E aqui só um argumento que é utilizado, importante, não é? E eu volto a defender isso, irmãos. Eu não estou defendendo, nesse momento especificamente, não estou em nenhum momento defendendo, é o cântico exclusivo do Salmo, mas eu estou tentando mostrar para a igreja qual a base bíblica para cantarmos os Salmos. Nós não estamos cantando Salmos porque nós queremos ser diferentes, não. Que é uma ordem explícita do Senhor.
Há disputa para todo o resto, mas não há disputa para o Cântico dos Salmos. Todas as igrejas históricas têm lá um inário e um saltério. Um inário e um saltério. Você vai por aí, todas as igrejas. As igrejas modernas hoje, elas abandonaram completamente o Cântico dos Salmos e tornaram o culto público em uma banda de louvor. Isso foi o que aconteceu no meio da igreja do Senhor. Todos os três aqui nos ajudam a entender, irmãos, que essas três palavras aqui, e veja um entendimento diferente da maioria dos que hoje defendem que ali em Efésios fala de três coisas diferentes. Essas três palavras aparecem na tradução grega da inscrição ou título dos Salmos. Todas, veja, na Septuaginta, deixa eu explicar para vocês, esses três termos aparecem na introdução dos Salmos na língua grega. Salmos, hinos e cânticos espirituais são três termos usados para os Salmos na Septuaginta. Essa é a base do debate. Alguém vai dizer espirituais porque são inspirados e então outros cânticos inspirados devem cantar. Tudo bem, se a gente concordar com isso. Por isso o zelo, irmãos, em cantar os salmos com grande frequência no meio da igreja, porque essa é a vontade de Deus, né? Tem um estudioso chamado John Cotton, que escreveu de 1584 a 1625, isso é o período da vida dele. Ele morreu em 1652, meados do século 17 ele morreu. Ele notou que essas palavras são exatamente os mesmos títulos dos cânticos de Davi, quando foram entregues a nós pelo Espírito Santo. Os mesmos termos utilizados nos cânticos de Davi, né? E aqui, irmãos, entenda isso. As razões bíblicas para cantarmos os salmos resultam de uma grande verdade, a saber, a singularidade dos salmos são partes da Santa Escritura. Os salmos são inspirados por Deus. Nós cantamos a Deus as palavras de Deus. Como Ele ordena. Cantamos a Deus as próprias palavras de Deus. Há uma razão bíblica para isso. Uma razão bíblica para isso. Aí a gente entra agora no segundo aspecto, irmãos. O que se chama dos benefícios, não é? Experimentais, ou experiencial de cantar os salmos. Né? Como é glorioso pensarmos, né, nessa verdade. Entenda, irmãos, qual é o benefício para a minha alma de cantar os salmos? O que acontece aqui, irmãos? Primeiro, cantar os salmos nos leva literalmente a entender que a palavra de Cristo habita em nós. Vou repetir. O Cântico dos Salmos nos leva a compreender que a palavra de Cristo habita em nós ricamente. Esse é um princípio importante, não é? E eu posso até dizer, não só que nos leva a entender, mas faz com que a palavra de Deus habite ricamente em nós. O Cântico dos Salmos nos leva a entender e a compreender e a praticar a palavra de Cristo que habita em nós. E aqui, voltemos a Colossenses, capítulo 3, verso 16. Esse aqui é um texto rico, que vale a pena. Lembre-se disso. Nós estamos usando o texto do Novo Testamento, irmãos, que falam acerca do Cântico dos Salmos, não é?
por favor, Colossenses capítulo 3, verso 16. Veja o que diz a Escritura Sagrada. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com o que, irmãos? Com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com gratidão em vosso coração. Poucas atividades animam o nosso coração mais do que cantar. Poucas atividades vão animar o nosso coração mais do que cantar. Porque a música, irmãos, ela vai engajar literalmente as afeições e vai imprimir em nós palavras dentro da nossa própria memória. Que melhor maneira haveria de animar o nosso coração, além da palavra de Deus cantada? Que outra maneira poderia ser melhor do que essa? Cantar a própria palavra de Deus. William Ames escreveu que o Cântico dos Salmos tem as seguintes vantagens sobre até a leitura dos Salmos. Ele diz: traz um tipo de deleite, de doce deleite para as mentes piedosas. Traz um tipo de doce deleite para a mente dos piedosos. Segundo, nos capacita mais, irmãos, a uma meditação fixada, focada naquilo que é a verdade. E três, resulta em edificação mútua. Quando cantamos os salmos, nós estamos sendo edificados pela própria palavra de Deus. João Calvino disse: nós deveríamos cantar com a voz e o coração, com a nossa mente focada, irmãos, no significado espiritual das palavras. Que maneira gloriosa, irmãos, de fazer isso. Quando nós cantamos os salmos. Calvino vai citar Agostinho dizendo: quando nós cantamos esses cânticos, nós estamos certos de que Deus coloca as palavras nos nossos lábios, como se Ele estivesse cantando em nós para exaltar a sua própria glória. Ele coloca as suas palavras nos nossos lábios para exaltar a sua própria glória. Ele mesmo está sendo exaltado. As palavras do Senhor estão nos nossos lábios. É precioso isso demais, irmãos. O próprio Cristo, Ele é o que lidera, o que conduz o seu povo na oferta de louvor ao próprio Deus. A gente já expôs esse texto, mas vamos voltar a ele, por favor. Por favor, lá no texto, em dois momentos. O Salmo de número 22, verso 22. Salmo 22, verso 22. E depois, Hebreus 2, 12. Salmo 22, 22 diz assim, irmãos: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aqui é Cristo falando, irmãos. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Hebreus 2:12. Preste atenção nas palavras do autor da carta aos Hebreus, citando esse texto. Dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele sabe quem está falando isso aqui, irmãos? Jesus Cristo. Eu vou pregar a palavra no meio da congregação e eu vou cantar no meio da congregação.
Veja, irmãos, quando se prega a palavra fielmente, é Cristo falando à igreja. Quando se canta a palavra de Cristo, e ele cita os salmos aqui, o Salmo 22, ele está declarando a nós a sua vontade, e ele canta a sua palavra no meio da congregação. Aqueles que pela fé, irmãos, foram unidos a Cristo, estão cheios do seu Espírito, nunca cantarão sozinho. Nunca cantarão sozinho. Quando cantamos as palavras do Senhor, Cristo está conosco. Nunca mais cantaremos só. Literalmente. De acordo com essa promessa, irmãos, Cristo está presente nas nossas assembleias para culto. E Ele nos assiste pelo seu Espírito quando nós oferecemos sacrifícios de louvor a Deus. Quanto mais nós enchemos o nosso culto com salmos que foram inspirados pelo Espírito de Cristo, mais nós nos apegamos aos meios que Cristo nos deu para que possamos oferecer a Ele uma verdadeira adoração, como verdadeiros adoradores de Deus. A palavra de Cristo habita em nós ricamente quando cantamos os salmos. Quando cantamos os salmos. Por último, ainda nesse tópico, ou melhor, ainda mais um ponto nesse tópico, não o último, cantar o salmo nos ajuda a ser cheios do Espírito Santo, irmãos. Lembre-se, no texto de Efésios, no capítulo 5, voltando ao texto 5,19, Efésios 5,19, ele diz assim, volte comigo lá na Escritura Sagrada, mais uma vez, irmãos, diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Se você prestar atenção nesse texto, no verso 18 ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Preste atenção, aqui eu tenho um pouco de gramática, não é, irmãos? Aqui, veja só, enchei-vos, aqui eu tenho um imperativo, uma ordem dada. Não é aqui um conselho, não é algo que você deve ou não deve fazer. Isso é uma ordem, enchei-vos. E não é apenas uma pessoa, mas toda a congregação. Não é um indivíduo que tem mais poder do que o outro, mas toda a congregação. E como é que se enche do Espírito? E aí, como é que funciona em termos de gramática? Preste atenção nisso. Não é? Entenda que o que se chama daquilo que você vai ter no texto aqui sagrado, essa expressão a partir do verso 19, falando, não é? Cantando, sujeitando, que aqui na nossa língua, irmãos, nós chamamos de gerúndio, não é? Que no grego como no hebraico se chama de particípio presente ou particípio passivo, ativo ou passivo, mas na nossa língua chama-se gerúndio ou particípio. Aqui é o gerúndio, aqui eu tenho literalmente o termo, não é? Veja, andando, falando. Quando é que acontece o gerúndio? Quando é que acontece, irmãos? Quando é que isso ocorre? Isso depende do verbo principal. Qual é o verbo principal? Qual é o tempo? Enchei-vos do Espírito. Então eu sou cheio do Espírito quando? Quando eu estou cantando, quando eu estou me submetendo, quando eu estou me sujeitando. Entende? Eu não sou cheio do Espírito para cantar os salmos. Eu não canto os salmos para ser cheio do Espírito. As duas coisas. Enchei-vos do Espírito, cantando, falando, vivendo em comunhão. Aqui a ideia central é: nós somos cheios do Espírito quando nós fazemos o que Deus nos manda. Vocês sabem o que é isso, irmãos? A gente quer, fala assim, a igreja precisa de mais espiritualidade. Vamos botar uma banda e vamos melhorar a nossa música.
precisa melhorar mesmo, não tem problema nenhum. Mas a gente é cheio do Espírito com a palavra de Deus. Veja o versículo, irmãos, preste atenção. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso aqui, irmãos, enquanto fazemos isso ocorre exatamente nesse momento. O Cântico do Salmo nos ajuda a ser cheios e a revelar essa plenitude do Espírito no meio da igreja. Ele que vai trazer conforto à igreja, irmãos. Ele que vai dar alegria à igreja. Os santos devem se entregar ao controle do Espírito, porque só Ele vai dar o verdadeiro conforto, a verdadeira esperança, a verdadeira alegria. Como é glorioso, irmãos, quando estamos cantando salmos e olhar e ver irmãos emocionados com o Cântico dos Salmos. Não é emocionado, principalmente pela beleza, não, que nem, acho que isso não levaria muito bem, mas pela verdade que fala ao nosso coração. Essa é a palavra do Senhor. Nós não podemos cantar, irmãos, de qualquer forma. Nós não podemos cantar de qualquer forma. Saber disso e não cantar com alegria é não entender nada do que estamos fazendo aqui. É não entender nada do que estamos fazendo aqui. O Espírito, irmãos, não é apenas água para nos purificar e lavar, mas é vinho para nos alegrar e refrescar. O Espírito alegra a nossa alma. A falta de alegria no meio da congregação leva as igrejas a buscarem continuamente mudanças no seu estilo de culto, acreditando que isso vai levar alegria. Quem alegra a alma do crente é o Espírito Santo. Você não duvide disso. Não duvide disso. Que isso levará a uma mudança terrível no meio da igreja. Nós bebemos, irmãos, esse vinho que refresca, o vinho do Espírito, enquanto nós cantamos essas palavras inspiradas do Espírito. A nossa alma é renovada. Cristo canta conosco no meio da congregação. Como é que nós experimentamos a plenitude do Espírito, irmãos? O apóstolo Paulo vai dizer isso, como eu já disse, cantando, falando, entoando, dando graças. Nós entramos pelas portas com ações de graça. Senhor, a tua ira que estava sobre nós, o Senhor retirou, bendito seja o teu nome. Nós nos sujeitamos uns aos outros, nós somos servos uns dos outros. E ainda, irmãos, encerrando aqui esse tópico, o Cântico dos Salmos nos capacita a adorar a Deus em cada experiência. Vou repetir, o Cântico do Salmo nos capacita a adorar a Deus em cada experiência. Essa é a palavra do Senhor, e nós podemos ter isso diante dos nossos olhos. O salmista, irmãos, no Salmo de número 62, 8 diz:
que nós devemos derramar o nosso coração diante dele. O apóstolo Paulo não fala apenas do Espírito nos movendo a adorar o Senhor, em Efésios 5,19. Ele diz, nós nos alegramos nele. Mas o Espírito nos move também a clamar, Abba, Pai. Romanos 8,15. O Espírito geme com gemidos inexprimíveis. Derramamos o nosso coração diante dele. Adoramos o nome dele. Nos alegramos nele. Nós clamamos, Pai, pelo Espírito. E o Espírito geme, como diz a Escritura, com gemidos inexprimíveis. Os salmos são imensamente, irmãos, de grande utilidade para nós nessa obra de derramar o nosso coração diante de Deus. João Calvino disse, eu estou acostumado a chamar esse livro, ele disse, penso que não é inapropriado dizer, ele é a anatomia de todas as partes da alma. Calvino diz, eu estou acostumado a dizer, esse livro é a anatomia de todas as partes da alma. Porque não é uma emoção pelo qual alguém, irmãos, alguém consciente, podemos dizer assim, não é uma mera emoção de alguém que se apresenta diante de Deus e tem uma emoção e logo passa. Não. Mas ela é a manifestação da presença de Deus. É literalmente alegria em todas as esferas da vida e em todas as situações. Não é apenas um momento, em qualquer situação, seja ela qual for, eu posso cantar os salmos. Salmo 32:5, por favor. Salmo 32:5, o salmista diz assim, verso 5 do Salmo 32. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Você está convicto do seu pecado? Siga o conselho do Salmo 32:5. Reconheça essas palavras. Você está convencido do seu pecado. Você se sente perseguido, irmãos. Você sente como alguém que quer destruir, tem alguém querendo destruir sua vida. No Salmo de número 3, verso 1 a 3, o salmista diz assim, Salmo 3, verso de 1 a 3, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha força. Você está deprimido, irmãos? Você está deprimido, abatido de alma, desencorajado. Salmo 42:1 diz, 42:11 diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Você sente que foi esquecido por Deus? Você acha que Deus te abandonou nessa vida? Salmo 13, verso 1. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Você está em perigo, irmãos, quando pensa que é melhor pecar do que obedecer. Você sente em perigo ali, que você deseja pecar a obedecer. Salmo 73, venha comigo. O salmista diz assim, diante desse perigo, verso 2 e 3, Salmo 73, verso 2 e 3, ele diz assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos.
Veja o verso 17 e 19. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. E aqui você vai encontrar, literalmente, na Escritura Sagrada, você está pensando, literalmente, irmãos, você está em perigo, acreditando que é melhor pecar do que obedecer. O Salmo 73 nos ajuda. Você está angustiado por causa das práticas pecaminosas daqueles que estão à sua volta. O Salmo de número 120 nos ajuda a pensar sobre essas coisas. Salmo 120, versos 5 e 6, diz assim, o salmista, Salmo 120, 5 e 6. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Os que odeiam a paz. Você às vezes, muitas vezes podemos dizer, você está cheio de medo, está desmaiado, irmãos, pelos últimos acontecimentos, que você olha para o mundo e diz, a decisão do tribunal, a decisão do Supremo, a decisão, e você olha e fica apavorado com isso. Onde eu vou? Salmo 56, verso 3, o salmista então diz assim, cântico ao Senhor. Salmo 56, verso 3, o salmista diz assim, em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Hei de confiar em Ti. Ora, irmãos, a adoração, ela é profunda, mas muitas vezes as pessoas acham que ela se manifesta verdadeira quando a face daqueles que adoram, a face está feliz. O Salmo não usa essa máscara. O Salmo nos livra da hipocrisia. O Salmo nos livra, irmãos, de olharmos para nós mesmos e passarmos a olhar para o Senhor. Eles são um modelo de oração intercessória e pessoal. É um modelo de conforto para nossa alma, e especialmente em tempo de tentação. Especialmente em tempo de tentação. Quantas experiências nós temos? Todas elas cantadas nos Salmos. Quando cantamos os Salmos, podemos dizer com todas as letras, irmãos, nós somos cheios, literalmente, dessa compreensão. Nós cantamos os Salmos e esse cântico nos capacita a adorar a Deus em qualquer circunstância. Seja qual for o problema que a nossa alma enfrente, nós podemos cantar o Salmo. A anatomia da nossa própria alma. Felizmente não vamos conseguir concluir o último tópico hoje. Nosso tempo se passou. Planejei 3 estudos aqui, mas é necessário, irmãos, é fundamental que a gente adentre cada detalhe desse. E na próxima semana a gente vai lidar com a beleza e a glória de cantar os Salmos. Qual é a beleza e a glória do cântico dos Salmos? Isso vai ser o nosso tópico na parte 3 do nosso estudo. Certo? Da parte 3 do nosso estudo. Quando voltarmos à tarde para adorar o Senhor, nós não podemos cantar mais como cantávamos antes. Os nossos lábios não podem ficar simplesmente balbuciando ou mesmo pretendendo cantar. Nós precisamos cantar ao Senhor. Nós estamos sendo cheios do Espírito Santo de Deus quando fazemos assim. Vamos à presença de Deus em oração e nós vamos nos despedir.
Obrigado, Senhor, pela bênção dessa manhã em que podemos render louvores ao Teu nome, adorar o Senhor de todo o nosso coração e aprendermos, ó Deus, a Tua palavra, os Teus ensinos, podermos praticar aquilo que o Senhor requer de nós. Nós não queremos apenas ouvir tais verdades para batalharmos com os outros. Queremos Te adorar melhor, render louvores a Ti de todo o nosso coração. E queremos agradar ao Senhor conforme o Senhor requer. Dá-nos da Tua graça e do Teu Espírito para fazermos o que o Senhor requer de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus.